Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Amigo presente. Lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Mestre amado Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham e protegem, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos para o estudo. Possamos mais uma vez colocarmos as nossas mentes e os nossos corações disponíveis para o aprendizado, para a reflexão, para a ampliação dos nossos horizontes mentais. Possamos contar com o concurso dos nossos protetores espirituais, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos ter o melhor entendimento possível daquilo que nos será transmitido hoje. Protege, Senhor Jesus, a todos os nossos lares e todos aqueles em sofrimentos diversos do corpo e do espírito, onde quer que estejam, em especial a todas as vítimas do Covid nestes últimos dias, possam ser amparados no plano espiritual por seus amigos, familiares, a fim de que possam se recuperar, se restabelecer, assim como aqueles que aqui ficam no plano físico possam encontrar alívio, consolo, tranquilidade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sê conosco hoje, agora e sempre. Que
Que assim seja. Olá, nós vamos estudar no dia de hoje uma página do livro Garimpo de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, capítulo 2, que tem o título Amor a Si Mesmo. Sempre lembrar que o tema do amor a si mesmo já é bem estudado, principalmente no Evangelho de Jesus, onde há aquela fala que todos conhecem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro movimento de vida para todos nós é aprendermos a amar a nós mesmos, para que tenhamos a oportunidade, a possibilidade de, aprendendo a nos amar, também poder levar um pouco do nosso amor, do nosso cuidado verdadeiro, da nossa afetividade para aqueles que estão no nosso entorno. É esse o projeto para essa manhã, então, que nós possamos não só aprender o que vai ser dito, mas também tentar visualizar isso como ocorre dentro da nossa vida. Muitas vezes o mundo é muito complicado, cheio de desafios, de problemas, de frustrações, de limitações, de medos que nós cultivamos há muito tempo. E aí nós passamos a acreditar que nós somos seres muitas vezes vinculados da providência divina. Cada vez mais temos que ter um olhar produtivo e otimista dentro da existência, vendo que as dificuldades que eu acredito serem intransponíveis, na realidade são grandes desafios existenciais. Deus coloca obstáculos no meu caminho para que eu aprenda, para que eu possa me transformar internamente. Mas para que eu ter oportunidade de transformação, eu tenho que olhar para dentro de mim, sabendo quem eu sou verdadeiramente. E mais, depois de aprender autoconhecendo a si mesmo, todos os meus cantos internos, eu tenho que aceitar e aprender a amar do jeito que eu sou mesmo. Se eu sou chato, paciência, eu vou tentar desenvolver e ficar menos chato no tempo. Se eu ainda sou muito egoísta, também vou tentar me transformar no plano de ser mais caridoso, mais fraterno, mais solidário. Então, é uma perspectiva que para muitos é dolorosa, o amor a si mesmo, porque é olhar para dentro de si de forma verdadeira, de forma legítima. Os espíritos superiores investem nos companheiros que guardam a autenticidade junto aos seus corações. Por isso o versículo de Paulo, eu sou o que sou, repetindo o Antigo Testamento, porque ele sabia que eu posso não ser grandes coisas, mas eu estou disposto a ser quem eu sou para que eu possa mudar a minha existência. Só trabalha no plano da transformação e da mudança aquele que reconhece quem se é de verdade. Se eu acredito que eu sou uma coisa que na realidade eu não sou, eu não tenho condições de transformar, né? Eu ainda vivo no mundo da ilusão. Então nós vamos trabalhar o amor a si mesmo em termos gerais e alguns temas por dentro desse grande conceito que já a época de Jesus trouxe para todos nós. O amor a si mesmo, então, segundo o Espírito Joana de Ângeles, em termos gerais, o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil será a realização plena do objetivo da afetividade. Aquele que diz amar o outro e não aprendeu ainda a amar a si mesmo, talvez esse amor ao outro seja uma representação de mero apego, de medo de ficar sozinho, de muitas vezes carência afetiva, e aí tem que ofertar para o outro o maior carinho e agradar a ele da melhor forma possível para que ele não vá embora. Só ama realmente aquele que aprende a se amar. Aprende a se amar nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Se eu tenho uma limitação, algum medo, eu não olho para dentro e fico paralisado, achando aquilo ali totalmente bizarro, esquisito. Não, eu me ponho como alguém que vê um ser imperfeito, num planeta imperfeito, tentando adquirir algo melhor. Muitos de nós caímos nessa leitura negativa da vida. Eu estou no planeta em provas e expiações, no mundo de transição, na mudança da regeneração, assim eu vou para o umbral. E na realidade a perspectiva dos planos superiores não é essa. A perspectiva do plano superior você é uma criança imatura ainda, mas vai amadurecer. O trabalho feito a partir das construções da espiritualidade amiga, em termos de instrução, de trabalho coletivo, de caridade, vai fazer com que você amadureça internamente. E aí esses espíritos bons que nos auxiliam no nosso propósito evolucional esperam com carinho, com afeto, porque sabem que também passaram por essas fases de desenvolvimento.
Então, talvez uma primeira dica para aprender a amar a si mesmo: leve a vida de uma forma que você consiga passar por ela como se fosse uma grande aventura. Não como se fosse um grande problema, indecifrável, difícil, complexo. Todo mundo é difícil, as circunstâncias são difíceis, tudo que eu faço na vida não dá nada. Não, passa a visualizar a vida como um grande campo de aventuras. Um campo de aventura muito rápido, porque nós passamos uma existência no planeta Terra, o tempo passa bem rápido. Mas entender que são múltiplas as vidas, são múltiplas as propostas, são múltiplas visões, muitas vezes do mesmo problema. E nós precisamos ter muita força e muita coragem para começar a olhar a vida com mais bom humor. Talvez as pessoas mais bem-humoradas dentro da sua vida sejam as que mais vivenciam um padrão de afinidade com essa proposta crística. Bom humor. Austeridade, para alguns, muitas vezes é uma grande capa que faz com que eles se distanciem do seu núcleo interno, do seu mundo mais íntimo. A alegria não. A alegria olha para a dificuldade e sorri para ela. A alegria, como de um Francisco de Assis, que olha para os seus defeitos, para suas imperfeições e limitações e entende que está sendo trabalhado. Não fica angustiado por causa disso. Cada vez mais temos que trabalhar a nossa angústia interior para que essa energia gasta, muitas vezes, se mantendo encasulado na angústia, na depressão e na tristeza, se torne uma energia de ação. Uma energia que busca construir alguém diferente. Então, amor a si mesmo, sempre. Auto-amor, aprendizagem. Porque só aquele que tem amor consegue dar amor. Só aquele que já vivenciou o amor por dentro e olha para dentro de si e fala: não, como que eu sou imperfeito, eu sou difícil demais, né? E como eu sou difícil demais, eu vejo que também os outros não estão tão difíceis assim, né? Porque se eu sou tão difícil, o outro também pode ser também difícil também. E eu acolho a minha imperfeição, eu acolho a minha falta de qualidade em determinadas áreas, eu acolho muitas vezes a minha falta de habilidade para fazer determinadas coisas. Então, acolhendo isso é meio passo para tentar transformar esse piso. Então, você dá do que você tem por dentro. Se você dá perdão, é porque você já se perdoou por vários erros que cometeu dentro da vida. Se você dá respeito, é porque você se respeita. Você sabe que você tem limites, você sabe que pode ir até determinado ponto, além desse eu não dou conta. Se você dá amor, é porque você já treina por dentro o auto-amor. Já olha para dentro, vê a limitação, o defeito, a dificuldade e fala assim: fica quietinho aí que daqui a pouco eu trabalho com você. É uma visão mais otimista da existência. Não uma visão tão pesada, né? Então, dar do que se tem. Se eu tenho amor por mim mesmo, eu oferto amor para aquele que está no meu entorno. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Mas somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Do Hamed, no livro Renovando Atitudes, eu acho que o título do capítulo é esse, né? Dar do que se tem. Né? O amor que eu tenho, este eu dou, que é o nome do capítulo. Né? Então, o quanto eu tenho por dentro, porque eu fui me observando, eu fui me trabalhando, eu fui tendo cuidado comigo, eu não fui me exigindo coisas que eu não tinha condição de fazer ainda. E nesse padrão, eu me tratando com carinho, eu aprendi o que é o amor. Aprendendo o que é amor, eu olho para o outro também nas mesmas condições de um planeta imperfeito, um ser imperfeito, e consigo ver na imperfeição dele algo que deve ser acolhido também na compreensão e na tolerância. Só aquele que tem tolerância com seus próprios defeitos e dificuldades, sem ficar parado, né? Sem a autoindulgência do ser que para e não quer se transformar, mas olha para dentro de si: eu entendo que eu tenho isso nesse momento. Só esse consegue olhar para o outro também e acolher o outro também com carinho, né? Mas, né, todo esse campo de limitações, imperfeições, defeitos internos tem que ser trabalhado um dia. Carinho, afeto, olhar com amor para dentro de si, mas olhar para dentro de si como um agricultor que sai a campo a cada manhã tentando cultivar
ali naquela plantação para que possa dar uma colheita de bons frutos à frente. Então, o nosso mundo interno, o Espírito Lázaro gosta de falar muito disso, principalmente na lei de amor, né? Ele fala que as virtudes são para serem cultivadas dentro da alma. É um grande cultivo interno. E aí o exemplo do agricultor é bom porque o agricultor tem uma prática diária de cuidado com a plantação. É a prática diária que também nós temos que ter com o nosso mundo íntimo. Eu acordo todas as manhãs, eu faço minha prece, também passo o dia, muitas vezes, no trabalho remunerado, mas como alguém que tenta ver quais são as minhas qualidades, eu estou me portando bem, de forma digna e respeitosa com os outros dentro do trabalho, eu estou perdendo muitas vezes a paciência. Por que eu perco a paciência? Por que eu fico tão intolerante diversas vezes? Por que muitas vezes eu quero entrar em conflito com o outro, até caçando uma briga? E aí eu vou passando cada vez mais o dia de forma consciente, de forma lúcida. Não ainda perfeito, mas sabendo o que está fazendo. E sabendo o que está fazendo, chega ao final do dia, faz uma prece aos bons espíritos que nos acolha quando no sono físico, no plano espiritual, e a partir desse acolhimento também possa, a partir de aulas ou trabalhos, que a gente possa visualizar essas dificuldades e criar estratégias de transformação desse mundo interno nosso. Então é um plano de cultivo interno. O reino de Deus está dentro de nós e o reino de Deus é uma construção nossa. Cada vez mais, a partir do trabalho, a partir da constituição da lei de sociedade, a partir da constituição da lei de adoração. Contato e comunicação com os bons espíritos e também com essa força e esse elemento que preenche todo o universo, que é Deus. Então é a nossa hora de transformação, é agora, né? Desenvolvendo o auto-amor, então. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido através da meditação e da autoanálise, né? Meditar é refletir, o que ela está falando. Reflete sobre o que você faz, reflete como você fala com as pessoas, reflete como você porta diante das pessoas, reflete sobre tudo. Autoanalisa, não só reflete, mas também tenta visualizar o que está bom, o que está ruim, o que está me ajudando, o que não está. Por que as pessoas muitas vezes me isolam em algum determinado ambiente? Por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Por que eu estou tendo dificuldade no meu relacionamento afetivo? E aí, nessa autoanálise, né, eu começo a visualizar o que tem que ser atacado dentro de nós, o que tem que ser transformado. Porque íncito no ser necessita de estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Então, segundo a Joana de Ângeles, o amor a si mesmo é nosso mesmo, íncito no ser, está dentro de nós. E necessita de alguns estímulos para desdobrar-se, enriquecendo a vida. Porque aquele que passa num plano de ilusões, como eu falei, cria uma imagem artificial. Ele sai para a vida e, como ele tem que ser agradável para as criaturas, para a conquista de bens terrenos, ele começa a criar um personagem. É equivocado criar esse personagem, essa persona, quando eu lido com outras pessoas? Não. O grande problema é se acreditar que é o personagem e criar um distanciamento do que se é de verdade. O grande problema é projetar uma figura no mundo e ao mesmo tempo ser totalmente diferente por dentro daquela figura. Muitos de nós projetamos figuras de poder em sociedade. Eu sou poderoso, eu sou autoritário, eu tenho autoridade moral entre as criaturas. Mas na realidade, quando nós criamos a capa desse poder fictício, muitas vezes se encontra por dentro a pessoa insegura, né, e desconfiada das outras. Então nós temos que saber, eu projeto essa figura de poder para fora, mas na realidade eu sou inseguro, eu sou desconfiado, eu não confio nas pessoas. Então vou tentar trabalhar isso. Vou tentar trabalhar um pouquinho mais de confiança, vou tentar melhorar essas minhas inseguranças. O que eu tenho medo? Por que eu fico em determinadas situações e circunstâncias junto às pessoas e isso me dá aflição, ansiedade? E aí eu vou me desenvolvendo como ser humano nesse planeta tão difícil, né? Cultivo interno, então. O cultivo por dentro, segundo o Espírito Lázaro. O espírito deve ser cultivado como um campo, como um grande campo. E toda riqueza futura depende do labor presente. Nesse campo, quais são as sementes que você acolhe dentro do seu campo? É a parábola do semeador do capítulo 13 de Mateus. Jesus lança sementes, palavras de amor e vida,
em todas as épocas da humanidade. Ele é o representante do Pai. Ele é aquele que elenca todas as qualidades para o nosso piso, escola, planeta Terra, mundo em provas e expiações. E aí ele sai lançando essas sementes a partir do Evangelho. Só a partir do Evangelho? Não. Todas as religiões, todas as escolas religiosas do planeta têm seus livros sagrados, têm seus relatos sagrados, que também representam as grandes sementes crísticas junto às populações do planeta. O Bhagavad Gita tem sementes crísticas, o Alcorão tem sementes crísticas, né? O Antigo Testamento tem sementes do Cristo que, assimilada por nós, de forma particular, tranquila, equilibrada, e no nosso cultivo, acaba gerando um grande campo que vai dar flores e frutos de virtude. É isso que nós temos que visualizar. As diversas oportunidades a partir das escolas religiosas de transformação moral, as diversas oportunidades a partir das escolas científicas e filosóficas para também instrução no campo da intelectualidade. São todas propostas do Pai para que possamos caminhar e nos ajustarmos a um plano universal. Então o espírito deve ser cultivado como um grande campo. Toda riqueza futura depende do labor do presente. Compreendendo a lei de amor, e aí a semente de amor é lançada no coração dos homens do planeta Terra, cabe acolher a semente de amor e germinar para que ela possa brotar e dar frutos, que une todos os seres. Nela encontrareis as suaves alegrias da alma. Aquele que cultiva o amor dentro de si acaba passando a vida nesse estado que o Lázaro fala de leveza, de suavidade. Porque se ele se entende, se ele se compreende, se ele se ama, ele passa pela existência não exigindo dos outros ou das circunstâncias o que ele gostaria de ter. Há uma grande diferença em aprender a amar e aprender a estar tranquilo, sereno e fraterno dentro do mundo do que desejar. Desejo de posse, desejo de conquista, desejo de poder. E nessa diferenciação nós temos que nos colocar. O que eu escolho para dentro da minha vida? Eu escolho amar, eu escolho o caminho do Cristo, e aí o caminho do Cristo é representado com a construção da cruz, né? Nós passaremos por dificuldades e desafios dentro da vida, essa é a cruz. Mas se eu levar isso da melhor forma possível, os espíritos bons estarão junto de mim para que eu possa me transformar internamente. É esse o propósito da cruz. Então, dois caminhos se abrem à nossa frente. Eu prefiro o mundo ou prefiro Jesus, o Cristo? Né? Os princípios crísticos, muitas vezes, para aqueles que começam a se desenvolver no Evangelho, são construções de tamanha responsabilidade para o ser que ele fica com medo e vai até embora da casa espírita ou do templo religioso onde ele frequenta. Mas cabe agora, nesses movimentos de mundo em que um planeta em provas e expiações se transforma num mundo em regeneração, da escolha consciente. Da escolha, eu escolho conscientemente sair da minha ilusão. Sair da minha ilusão de acreditar em uma existência física só no campo da matéria. Sair da ilusão de acreditar que a minha felicidade está vinculada com o quanto de dinheiro eu tenho em conta ou quanto de poder eu tenho dentro da sociedade. E quando eu começo a quebrar esses núcleos de ilusão internos a mim, cada vez mais eu vou me ajustando nessa senda reta que nos envia de volta para a casa do Pai, no cultivo das virtudes internas do ser que agora se coloca como alguém que quer melhorar sempre. Respeito por si mesmo é um fator de trabalho inicial no campo do auto-amor. Da Joana também. Esse auto-amor é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar. Nós temos que ter respeito por nosso plano interno. Temos que saber os nossos limites. Falar de respeito é saber dos nossos limites. Num relacionamento, eu ponho o limite neles ou deixo a pessoa fazer tudo comigo? Eu quero projetar a figura do bonzinho e as pessoas invadem meu espaço e acabam me machucando, me ferindo, e eu acabo me sentindo um bobo? Ou eu coloco um plano de limitação? Ó, companheiro, você pode fazer até aqui, mas aí não passa mais, que aí você vai me ofender. E aí, sempre lembrado da fala do Evangelho, seja o seu falar, sua postura, seu pensamento, sim, sim, não, não. Aqui você pode entrar, aqui você não entra. Nesse campo de intimidade, você pode entrar até determinado ponto.
mas não deixo passar. Respeitar a si mesmo é impor limite nas relações, é impor limite dentro das circunstâncias. Muitas vezes, se ficar indignado e com a força da indignação e da raiva, transformar o seu ambiente. Hoje em dia, muitos autores já trabalham a raiva como um componente positivo, porque a raiva desperta algo interno que faz com que a pessoa observe a circunstância e a situação de uma forma diferenciada. Muitas vezes eu tenho que passar por processos de raiva para abrir a minha mente e o meu campo de visão para fazer coisas diferentes. Muitas vezes eu canso da minha profissão e fico enraivecido porque há pessoas lá que me atrapalham. E aí no processo de raiva a mente se abre e eu consigo visualizar outras propostas de vida. Então nunca desvalorizar esses processos nossos internos, essas emoções que se apresentam por diversas vezes de forma doentia mesmo. E tem que ser cada vez mais educada, não tirada, não fingir que não tem. Eu tenho raiva e a raiva serve para que eu desperte. Mas cada vez mais eu vou me transformando e não para que eu não necessite no futuro do instrumento da raiva para o plano de despertamento. Mas que eu seja, de forma consciente, visualize as estruturas do mundo, visualize as pessoas que convivem comigo e consiga pôr limites de uma forma mais ajustada. Porque muitas vezes a raiva se expressa por causa disso. Eu sinto que os meus limites foram desrespeitados. Eu fui desrespeitado. E aí eu projeto uma reação intempestiva, machucando o outro. Cada vez mais, trabalhar com essa manifestação. Mas não se esquecer da energia, que agora se transforma numa energia de atividade, numa energia de busca consciente, de novos padrões de entendimento, colocando limite nas relações e nas circunstâncias e no campo social. Respeito por si mesmo, então, extremamente importante para que eu possa aprender a me amar. Porque muitas vezes as pessoas deixam as outras invadirem tanto a sua existência que acabam não gostando de si mesmas, porque são tão invadidas que não tem um algo próprio delas por dentro, né? Então cada vez mais nós vamos ter que observar isso. Será que eu estou colocando limite nas minhas relações, nos meus movimentos de vida? Hora de pôr, então. O respeito por si mesmo é algo também a ser cultivado. Eu me respeito, eu ponho limite nas pessoas, eu ponho limite nas situações, nas circunstâncias. Esse auto-amor é constituído pelo respeito que cada qual se deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos. Se respeitar também isso, construção de novos valores éticos por dentro de mim. Saber que eu recebo um ensinamento, uma instrução na casa espírita, não é para enfeitar, é uma instrução para transformar a minha vida, transformando o meu mundo interno e transformando as minhas relações. Se eu aprendo que devo amar ao inimigo, eu tenho que fazer um esforço para, no mínimo, respeitar o inimigo. Se eu aprendo que eu tenho que aprender a perdoar, no mínimo eu tenho que fazer um esforço no campo da reconciliação. Uma reconciliação nos nossos padrões nos primeiros momentos. É óbvio que eu vejo a pessoa, eu sinto emocionalmente todo o meu mundo interno a machucar. Mas, além disso, eu tenho que cada vez mais ir me aproximando e respeitando, vendo que o outro também tem seus motivos, vendo que o outro trabalha muitas vezes de forma pressionada, vendo que o outro muitas vezes faz coisas boas também. Aí nós vamos desarmando esse mundo interno, muitas vezes cheio de espinhos diante das outras pessoas. Trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes, né? Trabalho de reforma íntima, de transformação interior, e merecem ser ampliados, porque muitas vezes nós temos virtudes ainda desabrochando. Nós chegamos à casa espírita, talvez na nossa caminhada a gente não era tão caridoso, a gente era um pouquinho egoísta, né? E como nós éramos um pouquinho egoístas, nesse primeiro momento nós temos que visualizar, eu vou lá, entrego a cesta e vai carinho, mas ainda é treinamento, não é meu ainda não, né? Eu estou sendo estimulado a treinar isso, a desenvolver, a dinamizar amor. Nessa dinamização do amor vai chegar um momento que vai ser meu, vai ser conquista, plano de conquista, né? Para que merecem ser ampliados esses pequenos pontos internos de qualidades, de forma que se transformem em luzes de libertação, libertadoras da ignorância e em paz de espírito que impregne as outras vidas. Então a construção também de um respeito, de um autorrespeito, tem a ver, segundo a leitura da Joana de Ângeles, também não mais ignorância,
né? Luzes sobre a ignorância, sabedoria sobre a falta de conhecimento intelectual, falta de conhecimento moral, o nosso propósito de transformação e de progresso. Paz de espírito também, equilíbrio. Quando eu me ajusto às leis divinas, eu construo no meu mundo interno equilíbrio, felicidade, harmonia. Cada vez mais, então, olhar a minha orientação dentro da vida e me ajustar às leis superiores. Caridade para com o próximo, né? Indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, que é a verdadeira prática da caridade, de acordo com Jesus, de acordo com a questão 886 do Livro dos Espíritos. Autorrespeito, então. Aprender a respeitar esse meu mundo interno que está sendo construído, colocar limite nas relações, para que eu aprenda um dia a amar. A me auto-amar no primeiro momento, para depois amar os outros. Quando o ser se reconhece espírito imortal e se analisa à luz da reencarnação e do progresso, reconhecendo-se fruto singular do amor de Deus. Segundo o Espírito Dias da Cruz, então, reconhecer que somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, a nossa herança é estarmos mais à frente junto a esse Pai Criador, trabalhando pela obra da criação dentro do universo. Ele se permite conduzir na vida como tal, favorecendo a sintonia psíquica. E aí, então, quando eu me coloco como filho de Deus e não servo, não escravo, mas filho de Deus ajustado a esses padrões superiores, eu me sintonizo com os bons espíritos. Eu me sintonizo com o propósito superior para a minha vida, que o Pai Criador coloca a todos nós para que nos desenvolvamos numa vida como encarnado, né? Ampliada com a fonte afetiva luminosa de sua intimidade amorosa que flui sem cessar. Interessante. É um padrão que eu me reconheço como filho de Deus, reconhecendo-me como filho de Deus, eu crio uma boa sintonia com os espíritos superiores, criando uma sintonia com os espíritos superiores, eu acabo entrando num grande fluxo dinâmico em que eu aprendo a me amar e aprendo a amar o outro nessa dinâmica da caridade. Tudo no universo se ajusta para que todos nós nos transformemos em bons espíritos mais à frente. Da Joana, para nossa continuidade, compreendendo a finalidade da vida também. Além de aprender a se respeitar, eu tenho que saber qual é o meu propósito nessa existência. Eu vim à Terra para fazer o quê? Qual que é o meu objetivo? O objetivo da encarnação dos espíritos é progresso, transformação e mais à frente contribuir para a obra da criação. Em termos mais ampliados, nós já contribuímos no padrão onde estamos. Mas qual é o verdadeiro propósito da minha existência? Será que eu caí de paraquedas dentro da minha vida ou será que eu escolhi esse projeto de vida? Um engano que nós temos é acreditar que tudo ocorre por acaso dentro da nossa existência e que existem coincidências. Não. Nós encarnamos porque nós temos um projeto espiritual de transformação. Nós nos colocamos e combinamos com os espíritos superiores, eu tenho que desenvolver determinada virtude, eu tenho que melhorar determinado tipo de relacionamento que eu ando tendo. Eu ainda sou muito egoísta, sou muito orgulhoso, vaidoso, adoidado, né? Cobiço muitas vezes os bens do outro. Então eu acho que fazer uma estratégia boa para que eu possa me desenvolver. Eu vou nascer em cidade tal, vou nascer numa família que vai ter um certo acolhimento, mas eu vou ter uma dificuldade talvez com o irmão, com a irmã, que vai gerar em mim o desafio de aprendizado do amor daquele que me ataca, né? Eu vou ser colocado em determinadas circunstâncias e situações que possam me exigir um trabalho de reforma e de movimentação, aprendendo a amar. E aí eu começo a entrar no sentido da minha vida. O grande sentido geral da vida de todos os seres que encarnam e as grandes humanidades em todos os órbitos planetários é evolução, progresso. Cada vez mais nos ajustarmos a um plano da unidade divina onde eu não perco a identidade de quem eu sou, mas eu me aproprio do propósito do universo e viro um companheiro, afinizado com a proposta do grande Pai. Mas nessa vida nós temos também o nosso propósito, e aí nós temos que descobrir e ficar cada vez mais tranquilos com o nosso propósito. Eu conheci a doutrina espírita nessa vida, eu acho que a doutrina espírita me deu um caminho a ser percorrido.
tanto de aprendizagem no campo da codificação das obras subsidiárias em termos de estudo, como também tentar pegar o que eu estou estudando e transformar na minha vida mais prática. E aí, eu entendo então, esse é o meu propósito. Meu propósito é trabalhar no campo doutrinário espírita, me desenvolvendo como ser humano. Esse, para mim, é o meu propósito maior. Eu tenho os outros propósitos, muitas vezes no meu trabalho remunerado, muitas vezes dentro da casa, dentro da família. Todos eles unidos a esse propósito central, né? Que eu poderia dizer central. E aí, quando eu sei que meu propósito é uma vinculação a uma casa espírita, trabalhando como voluntário, eu também tenho que saber transpor esse processo que é mais teórico e levando para dentro de casa, junto àqueles que muitas vezes estão em maior necessidade. Então qual é o meu propósito dentro dessa existência? Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, né? Porque aí eu sei o caminho que eu estou percorrendo. Por isso que eu coloquei a imagem de alguém trilhando um caminho no meio de um grande cultivo. Pode ser representado em termos simbólicos, grande cultivo muitas vezes do nosso joio e do nosso trigo. E no nosso desenvolvimento e progresso, cada vez mais, isso aqui é joio, eu deixo de lado, isso aqui é trigo, vou investir, vou cair para dentro, né? Então, compreender a finalidade da existência terrena faz com que a pessoa se desperte para o amor a si mesma, né? Na dinâmica da vida, eu vou me compreendendo, eu vou me tolerando e vou até admirando algumas coisas que eu tenho. Fiz isso aqui agora aqui com essa pessoa, a pessoa me ofendeu, eu consegui ficar em silêncio, pus água na boca, saí para dar uma voltinha, não ofendi, estou melhorando mesmo. A doutrina espírita tem esse potencial de transformação. Nós vamos perceber que depois de alguns anos dentro da casa espírita, nós vamos reagir à vida de uma forma diferenciada. Às vezes a pessoa vai te ofender, você vai conseguir calar, ficar tranquilo, deixar passar a raiva interna e depois conversar de forma correta. Então é um trabalho mesmo de mudança, né? De conformação e de transformação. A pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, porque sabe qual é o seu piso espiritual. E sabe que não vai transformar tudo da noite para o dia. Tem muito desafio dentro da nossa existência que são projetos de médio e longo prazo. E aí eu não tenho mais ansiedade nem impaciência com esse caminho a ser trilhado. Eu vivencio o meu presente. Cada vez mais nós temos que acordar dentro da vida para vivenciar o nosso tempo presente. Investir no presente para que a gente possa e vivenciar o presente da melhor forma. Estou aqui ouvindo essa palestra. Estou ouvindo a palestra. Estou ali fazendo um trabalho X. Estou ali fazendo um trabalho X. Da melhor forma, né? Confia sem inquietação, porque sabe que tem o sustento da providência divina dos espíritos bons. Serve sem humilhação. Oferta para o outro carinho, afeto, no trabalho, voluntário ou remunerado. E não espera retorno nem gratidão, né? Porque ele está ajustado. O meu propósito é fazer isso, né? O propósito meu é de transformação moral. Não é de agradar os outros, não é de dar para os outros, nada. É eu comigo mesmo, no mundo interno. É uma disputa comigo mesmo, no bom sentido, né? Produz sem servilismo, sem ser servo dos outros, né? E avança sem tensões perturbadoras, no rumo dos objetivos essenciais da vida, no rumo da construção do alto amor e do amor aos nossos semelhantes. E aí o sentido da vida, também da Joana, do livro Jesus e Vida, capítulo 22. O sentido existencial é portador de um significado essencial, porque não se descobrindo a razão pela qual se encontra no processo de evolução, por que eu estou nesse tipo de caminhada? Se eu não encontro a razão do porquê estou caminhando dessa forma dentro dessa vida, o indivíduo desfalece com facilidade, porque desanima, né? Eu não estou entendendo por que está vindo tanta dificuldade, tanto problema na minha vida. E aí a pessoa desanima com os problemas, porque ela se vê distanciada desses desafios. Não. O desafio está junto de mim, é para me resolver, para afastar a partir do estado de desânimo, né? O indivíduo desfalece com facilidade, sempre formulando comparações com os demais, cujos problemas desconhece, né? Esse talvez seja a grande praga nossa nessa vida, o método comparativo, né? Meu vizinho tem tal coisa, eu não tenho. Eu trabalho tanto, eu esforço tanto, eu ganho X, meu vizinho ganha 20 vezes mais que eu e não faz nada em casa o dia inteiro.
E aí, nesse processo de comparação, a gente esquece qual é o seu propósito dentro da vida. Se seu propósito é X, você vai ter que ganhar X. Se o seu propósito é Y, você ganha Y. Não tem comparação entre individualidades dentro desse planeta. O Pai Criador investe em todos nós e nos dá oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Mas cada um de acordo com as suas possibilidades, de acordo com o instrumental que possui das vidas anteriores e de acordo com o compromisso que firmou no plano espiritual, no trabalho de transformação também. Né? Então, nunca se compare com o outro. O outro é o mundo todo dele. Como diz a Joana, tem as qualidades dele e tem também, muitas vezes, as dificuldades, que muitas vezes a gente conhece a dificuldade do outro de uma forma mais plena, a gente nem queria a vida dele também não. Né? Vamos lá. Valorizar também, outro ponto também, além do autorrespeito, além de descobrir o sentido da minha vida, eu tenho que também valorizar as minhas conquistas internas. Porque nesse plano de comparações, a tendência é que eu olhe no outro coisas grandes e em mim coisas muito pequenininhas. Né? O terreno do vizinho é sempre mais bonito. Né? E aí, nessa construção, eu estou sempre mal. Porque tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu desenvolvo não dá o resultado que eu esperava, eu estou sempre frustrado, eu fracasso em quase todas as iniciativas da vida. Qual é o propósito seu dentro da vida? Né? E nunca se compare ao outro. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas logradas e torna-se estímulo para novos tentames com vistas à realização de uma existência plena. Cada pequena conquista se soma para um plano de grande conquista. E as conquistas, como eu falei, nunca são comparáveis. A minha conquista interna é diferente da conquista interna do outro. Muitas vezes nós temos um padrão de encarnar no planeta Terra e condições internas de extrema dificuldade, que nós temos que cultivar no tempo, com muito carinho, com muita paciência. Mas, nesse trabalho de cultivo, muitas vezes exigimos que o negócio dê rendimento rapidamente. E não pode ser assim, né? Nós temos o nosso desenvolvimento interior. As conquistas internas nossas, cada uma delas tem que ser valorizada. E aí é aquela habilidade de olhar para as pequenas coisas. Olhar para as pequenas conquistas do dia a dia. Ó, eu sou muito mal educado, sou sem educação. Acorda de manhã, eu dou patada em todo mundo. Mas eu conheci doutrina espírita, de vez em quando a gente fala assim, por que eu conheci doutrina espírita, né? Agora eu vou ter que mudar. Né? E aí, apreendendo o que eu tenho que mudar, eu me coloco no processo de transformação, desenvolvimento. É óbvio que depois de algum tempo eu vou ter tido uma conquista tremenda. Mas não vai ser que nem a conquista do outro, que é alegrinho de manhã. Né? Eu tô lá na minha dificuldade, acordo, aí eu faço a cara amarrada, de vez em quando eu xingo, mas aí eu vou aprendendo, eu já não vou fazendo cara amarrada mais, eu vou ficando em silêncio, mas é óbvio que eu não sou espontâneo que nenhum outro que já trabalha isso há diversas existências. Então, por isso a dificuldade das comparações. Muitas vezes tem pontos que a pessoa trabalha por diversas existências e nós estamos começando agora. Por isso que cada pequena conquista interna, hoje eu não xinguei ninguém de manhã. Nossa, graças a Deus, menos um peso nas minhas costas. Isso já faz com que eu me sinta bem. Eu tenho que ficar bem com essas pequenas conquistas. Né? Na linguagem dos esportes, são a partir das pequenas vitórias de partidas, né, que se conquista um campeonato. Pequenos passos de transformação. A gente tem que ter compaixão e caridade conosco para entender que nós somos imaturos em determinadas áreas e que nós temos que desenvolver elas. Vamos lá então. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas logradas e torna-se estímulo para novos tentames. A cada pequena conquista eu me sinto estimulado. Se eu crio essa visão de estímulo para mim mesmo, conquistei aqui, isso foi bom, achei gostoso, vamos continuar, vamos embora, né? Torna-se estímulo para novos tentames com vistas à realização de uma existência plena. No final, todas essas pequenas conquistas se tornam a taça do campeonato. Ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas. Esse é o segundo ponto. O primeiro é valorize as pequenas conquistas. O segundo da Joana é ninguém que se dispõe a amar sem resolver as inquietações internas. Isso quer dizer,
tem que resolver as pendências internas. Não dá para deixar para trás mais, não dá para fingir que não existe por dentro algumas dificuldades que lhe produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá o desiderato. Aquele, e aí tentando trabalhar nessa construção de valorização das pequenas coisas, aquele que construiu a imagem de si mesmo, que tudo que ele conquista ele acha pouco, isso é pouco. A outra aí ganhou 500 mil, eu ganhei 5 conto. Isso é muito pouco, isso não vale a pena. Ele perde esse ânimo de continuar caminhando e se desenvolvendo. E é essa que a Joana está falando. Além de valorizar as pequenas conquistas, olha para essas inquietações internas que você cria mesmo. Insatisfação. Eu me sinto frustrado porque eu queria que a minha conquista fosse maior, né? E acredito que deveria ser maior. E aí, nessa frustração, eu fico eternamente insatisfeito dentro da minha existência. E nessa eterna insatisfação, eu vou cultivando cada vez mais desânimo, ociosidade, a não vontade de continuar o meu processo de reforma interior. Então, valoriza as coisas pequenas e olha esse campo de imperfeições, inquietações internas e consegue modular isso de uma forma melhor, né? Falta de amor por si também da Joana. Algumas pessoas são mestras nisso, né? Quando a gente fala de auto-amor, tem algumas que se detestam, né? Tem algumas que têm extrema, elas conseguem até fazer essa projeção de aparentar que amam os outros, porque, como eu falei, aquele que não ama a si mesmo não consegue entender a dinâmica do amor. Mas, por incrível que pareça, se detestam, se odeiam. Então nós temos que cada vez mais quebrar essa leitura. Eu não gosto de mim, eu não gosto da minha vida, eu não gosto do local onde eu estou, eu não gosto como eu funciono dentro de família, eu me sinto oprimido, eu sinto cansado, eu me sinto revoltado. Eu, muitas vezes revolto até contra Deus, xingo Deus, adoidado. Não. Cada vez mais espontaneidade, calma, tranquilidade, vai mudar, vai passar. E ver a vida, como eu falei, como uma grande aventura, como um grande desafio. Ver graça em tudo. Que eu acho que a fala do Paulo, né, dar graça em tudo, tem a ver com essa nossa fala, principalmente utilizada hoje em termos mais populares. Vê graça em tudo. Acha graça de tudo. Acha graça da sua vida. Isso quer dizer, acha graça, esteja alegre com as circunstâncias, as situações. Não leva a vida a ferro e fogo, como diziam antigamente nos ditados populares. Não leva a vida de forma inflexível. Eu entendi, eu fui ensinado desde a minha infância, a vida é assim, eu tenho que conquistar isso aqui, e os meus padrões são assim, e eu só aceito desse jeito. Não é assim que funciona. Cria uma flexibilidade, transforma, a vida vai se apresentando para você aos poucos, vai moldando esse processo, né? Invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal amada. É a construção dessas imagens durante a infância. Muitas vezes criado por pais muito rígidos, muito inflexíveis, eles falam assim, um homem de bem funciona dessa e dessa forma, um homem de bem faz assim, um homem de bem se comporta assim. E aí, o espírito que está recebendo, infante que está recebendo isso, muitas vezes pensa de totalmente diferente daquilo, mas introjeta esse padrão dos pais, e nessa introjeção do padrão dos pais, gera padrão de conflito e sofrimento. Aí caminha pela vida no futuro, inflexível, duro, justiceiro, olha para o outro e exige do outro que seja o que o pai dele ensinou que era homem de bem. Todo mundo que foge desse padrão de homem de bem é homem do mal, então tem que ser atacado. E aí a gente vai criando diversas dificuldades em relacionamentos, dificuldades com o nosso mundo interno, muitas vezes conturbado, muitas vezes solitário, porque quem se coloca assim dentro da vida chega um momento que fica solitário. Então, invariavelmente, a falta do amor a si mesmo decorre de conflitos que remanescem da infância mal amada, de frustrações acumuladas, muitos fracassos. Muitos de nós nascem com vidas desafiadoras, que investe em um determinado trabalho, vai, cultiva, faz o melhor possível, fracasso. Investe de novo, fracasso, fracasso, fracasso. E aí, isso vai minando a criatura. E aí, o meu propósito de vida, o meu autorrespeito tem que estar bem ativo. O que eu posso melhorar por dentro? É aquela velha história do Abraham Lincoln, né? O Lincoln passa por milhares de eleições nos Estados Unidos, não ganha nenhuma, né? Ganha uma única para presidente da República. Então ele foi se transformando nesse grande projeto de transformação. Ele tinha reflexividade,
ele olha quais são as suas dificuldades, por que ele não é aceito, e vai tentando criar um ser diferente, sem perder o entusiasmo pela vida, sem perder esse padrão de perseverança. Ele não deixa de entrar nas eleições, ele continua insistindo, persistente na vida. É claro que tem um padrão de perseverança, tem hora que você tem que analisar se vale a pena ou não, óbvio isso. Mas é um exemplo paradigmático para que a gente possa cada vez mais nos trabalharmos num plano de transformação em que possamos mudar esse mundo nosso interno, essas frustrações acumuladas, esses projetos de vida muitas vezes falidos. Porque quando nós somos jovens, nós criamos na nossa mente um padrão. Ó, queria casar com pessoa tal, eu queria ter uma casa tal, um carro tal, emprego tal, tararau, tararau. Isso é uma projeção idealística, isso é um ideal que eu almejo. Se eu me aprisiono ao ideal, a perspectiva é que vai acontecendo coisas diferentes a esse ideal e eu vou sofrendo. E aí eu chego ao final da vida, envelhecido, olho para trás e falo assim, não, minha vida foi horrível. Tudo que eu queria, eu não tive. Cada vez mais, entender que a vida acontece na dinâmica. Eu posso ter ideal, eu posso ter sonho, mas o sonho não pode ser fechado, né? Nesse projeção de sonho, vai acontecendo outras coisas que talvez sejam mais interessantes até do que eu imaginava. A vida tem essa riqueza que nos proporciona, muitas vezes, recompensas e encontros, afetos que a gente nem esperava que ia acontecer, né? Então é leveza, tranquilidade, flexibilidade, é para a gente ser trabalhado, né? E de projetos que não se consumaram conforme foram anelados. São essas projeções dos sonhos, muitas vezes da juventude, que não acontece, né? Dando surgimento a complexos de inferioridade, a insegurança e a fugas psicológicas, né? Cada vez mais olhar para dentro, ver que eu tenho isso, eu tenho isso mesmo. Eu acreditava que eu tinha que ter casado com tal pessoa, ter tal casa, mas agora não tem nada, eu estou frustrado, estou meio deprimido. Muitas vezes eu tenho projeto dentro da casa espírita, né? Como não tive nada no mundo, eu projeto lá no casa espírita lá. Né? Eu acredito que eu tenho que ter as coisas na casa espírita, ter coordenador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada vez mais nós temos que estar consciente disso. Não é deixar de fazer, mas no primeiro momento estou consciente, eu faço isso mesmo. Eu tenho uma carência tremenda, eu gostaria de ter algumas coisas que eu não tive, eu sou frustrado e aí eu acabo atrapalhando a minha vida. Eu estou querendo mudar, quero que a minha vida seja mais rica, né, de possibilidades. Insatisfações e as compensações dentro da vida. Durante muito tempo, a pessoa coleciona o azinhavre da insatisfação, né? Consigo mesma, fica insatisfeita consigo mesma, por causa dos fracassos da existência. Atribuindo-se fracassos que em realidade jamais ocorreram. E aí a fala de Joana é até mais interessante. O fracasso que você acredita que é fracasso, na realidade não é fracasso. É fracasso por quê? É fracasso para o mundo físico? Eu tinha o sonho de ter casa tal ou casar com tal pessoa e não consegui. Isso para mim é um fracasso. Eu tinha o sonho de ter um emprego ganhando X e eu não tive isso. Isso para mim é um fracasso. Para a espiritualidade amiga que olha a situação de uma forma mais ampla, fala assim, nossa, conquista. Não conseguiu tal emprego e se ajustou no emprego adequado para desenvolvimento de novas virtudes junto ao coração. A pessoa nasce com habilidade em determinada área. E aí, a projeção de todo mundo que está no mundo terrestre, nossa, a pessoa daria um excelente professor. Nossa, a pessoa daria um excelente administrador, daria um excelente médico. Só que tudo dá errado e ele não vira o que todo mundo acreditava que ele seria. E aí, se a pessoa entrar nessa história, ela acaba frustrada durante toda a sua vida. Enquanto isso, os espíritos amigos falam, realmente ele tem o perfil disso mesmo. Trabalhou por inúmeras vidas no campo da medicina. Só que agora é trabalhar em outra coisa. Lei de evolução. Você vai ter que adquirir habilidades em múltiplas profissões, em múltiplas oportunidades de trabalho dentro do mundo. Então, corta a medicina dele, porque ele está ficando viciado em ser só o médico. Agora, ele vai ser alguém que trabalha em outra área para desenvolver outros valores. A evolução que nos estimula, muitas vezes porque ficamos agarrados na nossa zona de conforto, no que nós fazemos bem. Se eu fico agarrado eternamente no que eu faço bem, eu acabo não evoluindo. É hora de abertura para o novo, né? Eu vou começar coisas novas, fazer coisas novas, coisas que eu não sei nem o que é, mas eu vou começar a fazer. Durante muito tempo, a pessoa coleciona o azinhavre da insatisfação consigo mesma, atribuindo-se fracassos que, em realidade, jamais ocorreram.
De acordo com a perspectiva espiritual, não há esse tipo de fracasso, né? Infelicidades que não têm justificação quando fazem comparações com outras pessoas, a comparação é de novo, né? Que acredita ditosas e sem problemas, né? Outra questão que eu acabei falando de forma indireta é amor às pequenas coisas, né? Não só o amor a essas pequenas conquistas que eu tenho no meu mundo interno, mas também tentar criar uma dinâmica de amor, amando as pequenas coisas em termos de comportamento dentro da vida. Amar, e aí a figura representativa, amar quando está fazendo carinho num animalzinho, amar quando está fazendo carinho numa criança, amar porque está dando um olhar de carinho e afetividade com alguém que está com uma necessidade na rua. E aí eu tenho que aprender a amar a partir das pequenas coisas. Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquela aparentemente sem grande importância, que constituem significados alentadores. Momentos de solidão para autoanálise e reflexão. Instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícias a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Então, necessidade então de olhar mais requintado, mais refinado dentro da vida. Eu vejo que essas construções minhas do afeto, aos pequenos fatos cotidianos, é importante para a construção do auto-amor, né? Não exigir da vida elementos gigantescos, mas começar a cultivar nas pequenas coisas, vivendo o presente. Porque a gente fala de amor às pequenas coisas, eu aprendo a viver o meu tempo presente. E aprendo a valorizar a vida que está acontecendo nesse minuto de agora, nesse segundo de agora. E aí eu aprendo a amar a minha existência e a mim mesmo. Utilidade, limites, alegria também. Construção de um ser alegre, de um ser disposto, de um ser orientado para caminhar por esse grande caminho de vida, agora aprendendo sobre si mesmo e aprendendo a se amar. A seguir, torna-se necessária uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário. Vida simples. O que é útil na minha vida? É útil eu ter um emprego que ganha X? É útil eu morar em região tal, assim? É útil eu fazer tal e tal coisa? O que é útil, o que é supérfluo? Em relação ao que é secundário. E aqui se atribui significado exagerado. Porque quando eu acredito que o supérfluo é útil e é o principal para a minha vida, se eu não tenho, eu sofro. Se eu não tenho, eu desanimo. Se eu não tenho, eu entristeço e me deprimo. Cada vez mais, o que é o meu padrão dentro dessa existência? Viva uma vida simples, uma vida de simplicidade, de modéstia, de equilíbrio. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica. Quando eu começo a me amar e me acolher, isso traz resultados não só no campo de uma melhor condição dentro do mundo, mas também um equilíbrio melhor no campo emocional, um equilíbrio dos sentimentos e mesmo uma construção física mais ajustada. Porque liberta dos conflitos e de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. Quantos de nós achamos que tudo que nós fazemos é inadequado? Que deveríamos ter feito mais. Se eu fizesse dessa forma, teria dado tal coisa. E aí a Joana alerta para isso. Se amar é entender que eu fiz o que eu dava conta, que eu fiz porque ainda é essa a minha leitura de vida e tá tudo certo. Eu posso sim ter o desejo de mudar e transformar, mas para agora é o melhor que está tendo, né? O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. A compreensão dos próprios limites. Todos nós temos limites, né? Todos nós podemos fazer até determinado ponto, mas não damos conta. E aí eu tenho que saber quais são os meus limites, como eu já falei. E possibilidades em seja um sentimento de alegria pelo já conseguido. Porque aí quando eu sei construir uma vida simples, impondo limites internos do que eu dou conta, eu olho para as minhas conquistas e falo, dei conta. Foi bom demais. Eu achava que eu nem dava conta disso, tô dando conta agora. Tá bom demais, né? Pelo já conseguido de encorajamento em relação ao que ainda pode ser alcançado.
além de estar alegre com as conquistas, eu me sinto encorajado, entusiasmado para continuar a caminhada. Porque se eu acredito que amanhã eu vou acordar o Francisco de Assis e acordo amanhã não sou Francisco de Assis, eu vou ficar muito frustrado, deprimido, né? Triste demais, vou querer até desistir da minha vida. Mas se eu sei que eu sou o André mesmo, e eu sou chato, intemperante, intolerante, mas amanhã alguém me fala alguma coisa atravessada comigo, eu fico mais tolerante, eu vi que eu tive uma conquista, eu vi que eu estou caminhando. Mas aí tem que ter olhos de ver. Aprendendo a nos amar, então. A necessidade do aprendizado do alto amor. À medida que aprendemos a nos amar, adquirimos uma lucidez, né? Nós ficamos mais lúcidos, né? Que nos proporciona identificar nos conflitos um alerta de que estamos indo na direção contrária à nossa maneira de sentir e de pensar. Se há um conflito interno, se eu estou me sentindo dividido, é porque tem uma perturbação, segundo a Joana falou, né? Essa inadequação que eu tenho que trabalhar por dentro. Quanto mais aprendemos a nos amar, mais nos desvinculamos de coisas que nos não são saudáveis, a saber, pessoas, obrigações, crenças e tudo que possa nos invadir a individualidade e nos prostrar ou rebaixar. Aprendizagem também do campo dos limites, né? Tem pessoas que realmente a gente não dá conta de conviver. Eu aceito isso, deixo a pessoa de lado por um tempo, na hora que eu for me transformando, eu vou reencontrando de novo. São as famosas relações tóxicas, né? É tóxica por causa disso. A combinação eu e ela dá uma coisa muito desagradável. Eu vou ter que dar um tempo e me transformar para depois reencontrar ela lá na frente. É a melhor forma. Também a questão da limitação, de deixar algumas obrigações de lado, porque muitas vezes nós nos colocamos num campo de deveres e obrigações não ajustado ao nosso plano de trabalho. E é necessidade de reler isso também. Eu dou conta de fazer isso aqui. Dentro da casa espírita, eu dou conta de fazer esse tipo de trabalho. E isso eu vou fazer de coração com o maior entusiasmo que eu tiver. Aquele ali eu não dou conta, não. Aquele ali eu não estou habilitado ainda, ou eu não gosto. E aí eu tenho que estar de coração no trem, né? Crenças também, eu abandono algumas crenças limitantes que a gente tem, e tudo que possa nos invadir a individualidade. O que nos invade a individualidade acaba sendo uma obrigação pesada, que não é o propósito dos espíritos superiores. E aí, para a gente finalizar, a conquista do alto amor. O alto amor induz a elevação de sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente. Nele estão os cuidados pelo corpo e sua preservação. Então, o alto amor não é só o nosso mundo interno, aqui, emoções, sentimentos, razão, mas também cuidado pelo corpo também. Aliás, muitos de nós começam nesse princípio básico. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde me permite uma maior vivência dentro da minha existência, né? Muitos anos de vida que me permite também trabalhar por dentro. Igualmente é necessário desenvolver o intelecto e a emoção. Não é um referencial ao gozo pessoal, não é partir para os gozos e prazeres materiais, nem as autossatisfações dos sentidos, mas um notável recurso de equilíbrio íntimo com vistas à iluminação pessoal. É esse o projeto da Joana para todos nós, de aprendizagem do alto amor. Então, só para a gente recordar, alto amor é algo que deve ser colocado na nossa vida a partir de um olhar interno diferenciado, sabendo quais são as minhas virtudes, sabendo os meus vícios, me acolhendo e cuidando de mim, entendendo que é um grande cultivo no tempo, e nesse cultivo no tempo eu preciso primeiro me respeitar, também preciso vivenciar o tempo presente, valorizando as minhas pequenas conquistas. A partir de todo esse instrumental básico, eu me coloco como um ser, agora vinculado e sintonizado a altas esferas espirituais. Não importa o quanto eu tenho de dificuldade, de falta de tino, muitas vezes me embolo, mas o mais importante é que eu já comecei a trilhar um caminho de volta para a casa do Pai. Eu agora sei quem eu sou. Sabendo quem eu sou, eu me amo, eu me acolho, eu me respeito. Me acolhendo, me respeitando, me autoamando, eu aprendo que agora eu posso dinamizar caridade e amor para aquele que está no meu entorno. Passo de acolhido e assistido da vida para assistente e trabalhador da grande seara universal.
Esse é o propósito para todos nós que temos a oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos. Sermos trabalhadores da grande seara do Pai. E nesse trabalho, junto à seara, ofertarmos o melhor dos nossos esforços, das nossas qualidades, para que possamos promover em nós e no outro essa grande dinâmica do amor. É a mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje. Que todos fiquem com muita paz, muito amor e muita harmonia junto aos seus corações.